De volta para o segundo bloco do seu Amazônia Agora, e a gente continua falando sobre a participação do Acre na COP21, que acabou recentemente em Paris, na França. E agora eu converso com o Dandi Tavares, diretor da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre. Dandi, muito boa tarde. A gente já vinha conversando, não é, com a Magali, e agora explica pra gente qual a importância do papel do Acre na COP21. Bom dia a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite da gente estar aqui podendo conversar sobre esse evento de uma relevância não só para o Acre, mas para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo inteiro, né? O Acre vem trabalhando de uma maneira bastante profícua no sentido de encontrar caminhos de um desenvolvimento sustentável e que, ao encontrar a agenda de clima, ele se alinha, porque a gente está na maior floresta tropical do mundo. Um dos maiores problemas dessa floresta é o desmatamento, é a ameaça que a floresta sofre. A floresta desmatada, ela gera emissão de gases de efeito estufa, e esses gases de efeito estufa provocam o aquecimento global, ou seja, provocam a febre no planeta. A gente precisa baixar essa febre, que tem aumentado desde o início da era industrial. O Acre vem sendo um dos líderes no Brasil e no mundo que tem alcançado essa solução dessa equação complexa. Ao mesmo tempo que reduz desmatamento, ele também gera desenvolvimento econômico e social. Então, o Acre tem muito a contribuir com essas discussões no nível nacional, no nível global. É por isso que o Acre fez uma participação de alto nível nesse evento da COP. A COP21 já é a 21ª COP, e principalmente porque nós fomos lá compartilhar resultados concretos dessas políticas públicas que vêm sendo implementadas no Acre nos últimos 17 anos. Dandi, e o Acre já chegou na COP21 trazendo resultados positivos, não é, como a redução do desmatamento em 10%, esse dado que foi divulgado pelo INPE. Isso auxiliou nas discussões também lá, porque a gente sabe que, apesar da redução do desmatamento, existe também uma compensação por trás disso. Sem dúvida nenhuma, a redução, ela hoje pode ser entendida, sem dúvida nenhuma, porque já é positivo se reduzir o desmatamento, porque entendemos que floresta é fundamental para a vida. A floresta é vida, a floresta na Amazônia, ela é o local de vida de muitas pessoas, de muitas populações, as conhecidas populações tradicionais, mas na agenda do século XXI, floresta também significa redução das emissões, portanto, contribuição para diminuir o aquecimento global. Então, o Acre chegar lá com uma redução de desmatamento é um resultado magnífico, mas a gente pode entender que talvez uma das notícias positivas também é que, para reduzir desmatamento, é necessário ter recursos para que isso aconteça, né? O Acre vem tendo uma combinação de uma agenda de comando e controle, como a gente costuma dizer, a fiscalização para eliminar o desmatamento ilegal, mas também o Acre tem tido uma agenda positiva, que é a agenda do fomento às atividades produtivas, que tem uma redução das emissões, portanto, que não pressionam novas áreas de floresta. E aí um assunto em que a gente discutiu com muita ênfase na COP é a questão do financiamento, ou seja, como é que essas atividades vão ser fomentadas, vão ser apoiadas com políticas públicas eficientes, como o Acre tem implementado. A gente tem uma necessidade de manter essa agenda positiva com fluxo de recursos contínuos e numa escala equivalente ao desafio. O Acre tem conseguido fazer isso nos últimos 17 anos, especialmente através do Programa de Desenvolvimento Sustentável, né, o PDS, que tem um financiamento do Banco Interamericano, do BID, mas o Acre também tem conseguido já, há mais de 3 anos, um resultado extremamente interessante, que é a compensação financeira
pelos resultados do desmatamento. O Acre conseguiu, através do Banco Alemão, o primeiro contrato feito pelo programa RED for Early Movers, que é RED para pioneiros, dentro das suas políticas, do seu programa de RED, como a Magali explicou agora há pouco. O Acre já conseguiu uma compensação por ter conseguido a redução do desmatamento. O Acre já alcançou 60% da sua meta e isso já gerou compensações financeiras. É muito importante a gente ver esse ciclo virtuoso, ou seja, reduz desmatamento, recebe compensação. Essa compensação financeira é distribuída para as populações, para os setores que têm contribuído com essa redução. Entenda-se aí as comunidades tradicionais, os indígenas, os extrativistas e também os produtores familiares, como também os setores da agropecuária. Então é importante a gente pensar que esse fluxo de recursos ele precisa continuar acontecendo e a gente na COP teve os diálogos com os atores estratégicos que participam desse tipo de política de financiamento, mas principalmente a COP sinalizou com compromissos claros que, além das metas ousadas, nós vamos ter o financiamento dessa mudança de paradigma de uma economia carbonizada ou baseada nas emissões de gases de efeito estufa para uma economia descarbonizada. O Acre tem sido um dos líderes no mundo nessa economia de baixo carbono, principalmente quando a gente trata do uso de áreas de floresta. O Acre tem reduzido o desmatamento e o desmatamento reduzido significa menos gases de efeito estufa na atmosfera e, portanto, a gente tem conseguido as compensações financeiras que são muito importantes para manter esse ciclo virtuoso. Nandi, como você disse, tudo isso faz parte de um ciclo, não é? E é claro que a cada ano a gente espera que os resultados melhorem, não só do desmatamento, mas emissão de gases, efeito estufa, enfim. Com base em tudo isso que o Estado já conquistou, não só nessa COP como nas anteriores, qual é a sua avaliação sobre as metas futuras para o Estado? Considerando que a cada COP, a cada conferência, a gente espera trazer melhores resultados e esses financiamentos também ajudam para levar tudo isso adiante. Não, as metas, o Acre, mesmo antes de ter estabelecido as metas formais do acordo climático, o Acre já tem um compromisso, o governo do Acre, o governador Tião Viana vem reafirmando os compromissos do Acre, orientar o seu desenvolvimento para uma economia de baixo carbono e alta inclusão social. Então a gente pode dizer que há um encontro e uma convergência dessas metas. O Acre já, com suas metas de redução do desmatamento, já alcançou 60%, como eu já falei, e reafirmou esses compromissos recentemente. O Edgar de Deus vai nos trazer um pouco de detalhes sobre esses compromissos assumidos na COP, inclusive com a parceria com o governo federal. Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente, detalhando mais. Mas um ponto-chave é que a gente tem uma luz no fim do túnel com relação à escala do financiamento, né? O financiamento, ele é uma questão fundamental, não só para o Acre, ele é fundamental para o Brasil, ele é fundamental para o mundo. Ou seja, nós não vamos mudar a matriz econômica do mundo, que hoje é altamente carbonizada, ou seja, altamente dependente das fontes geradoras de emissão, para um novo cenário se a gente não tiver o aporte de recursos necessários, se a gente não tiver a transferência de tecnologias. Nós temos hoje no Acre resultados concretos de ter conseguido solução para essa equação complexa, que ao mesmo tempo de dar uso aos recursos da floresta, com o manejo florestal, madeireiro, não madeireiro, e com as atividades da agropecuária de alta produtividade, especialmente aquelas
que tem baixas emissões. Esse exemplo que a gente pode sempre, vale a pena lembrar, a piscicultura é um exemplo desse, porque é uma pecuária diversificada de baixas emissões, com uso dos recursos aquáticos. Então, o Acre, com isso, dá sinais claros de que essa equação é complexa, o desafio é grande, mas existem soluções práticas e concretas. Então, a gente se junta com as melhores experiências do mundo e os setores do financiamento, seja o mercado financeiro, seja os bancos multilaterais, sejam os governos que comungam com esses propósitos de entender que as florestas tropicais elas têm um papel importantíssimo na questão climática, eles convergem no sentido de aportar recursos para apoiar essas iniciativas como a do Acre, e que principalmente o Acre, a gente já tendo resultados concretos, ela se posiciona de uma maneira diferenciada diante desses financiadores. Tem o Fundo Global de Clima, o conhecido GCF. Esse fundo é quem hoje recebe o aporte de grande parte dos países desenvolvidos, os países doadores. Temos também o compromisso no âmbito da COP da cooperação Sul-Sul. Isso é muito importante a gente destacar, porque é uma cooperação de países que estão no hemisfério sul, não só essa cooperação de países que estão no hemisfério norte, que são a maioria dos países desenvolvidos, mas também países como o Brasil cooperando com países africanos, cooperando com países asiáticos, principalmente do Sudeste Asiático, que são os países que estão na linha do Equador, que têm as florestas tropicais. Então, é fundamental a gente pensar que os exemplos concretos já existem e o Acre se posiciona de uma maneira absolutamente diferenciada e reconhecidamente ele participa desse cenário como uma iniciativa, como um Estado que dá exemplos concretos de que caminho a humanidade pode percorrer, fazendo desenvolvimento econômico, conservação dos recursos naturais e tratando-se de um país em desenvolvimento como o Brasil, garantindo a justiça social. Nós temos essas ações concretas, elas são reconhecidas e felizmente a gente já tem tido as compensações financeiras necessárias para a gente tocar em frente esse modelo que já dá resultados concretos para a sociedade acreana. A sociedade acreana decidiu há mais de uma década que ela buscaria um modelo de desenvolvimento que mantivesse sua floresta em pé. A nossa floresta continua em pé. Nós temos 87% de nosso território coberto por floresta. Essa floresta hoje ela é habitada, continua sendo habitada, ela é produtiva e ela é uma floresta conservada. Esse é um lema que o governador Tião Viana levou para Rio+20. Esse é um lema que é reafirmado todos os dias do seu governo, no primeiro e no segundo mandato, e esse foi um tema tratado também na COP21, quando o Acre realizou um painel de alto nível, painéis de alto nível para discutir resultados, impactos e para discutir também esses mecanismos inovadores de financiamento de uma economia de baixas emissões e alta inclusão social. Nanjo, muito obrigada pela participação. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos conversar com o secretário de Meio Ambiente do Estado, Edgar de Deus, que vai falar sobre a política ambiental do Estado do Acre. Não sai daí. Aula de laboratório é um diferencial do Semetro, que acontece toda quarta-feira, das 14 horas às 17. Essa aula ela consiste em um embasamento mais experimental, porque através da prática o aluno vai ter uma melhor assimilação do conteúdo que é passado em sala, para melhorar o rendimento escolar e melhorar o rendimento desse aluno em todos os vestibulares que vão acontecer. As aulas de laboratório são feitas com o intuito de mostrar ao aluno que ele pode ver na prática o que a gente testa na teoria dentro da escola, porque o Enem pede isso hoje em dia.
Os textos do Enem são todos voltados para o cotidiano, para a nossa realidade, para o que o aluno vivencia no dia. Na prática, eles vão chegar no Enem bem mais tranquilos, bem mais focados e fazer uma prova bem melhor.